naves maravilhosas, superando todas as minhas próprias resistências. Estou aqui para falar desse mês de outubro, mês 10. Vou tentar falar bem rapidinho. Seja bem-vindo a todos. DJ Messias. Muito bom falar em Messias agora, porque o 10 tem tudo a ver com isso. Tiago, sol maravilhoso, parabéns mais uma vez pelo seu dia ontem. Minha nave querida. Gente, eu tava revendo a minha live que eu fiz ano passado desse mês 10. Posso falar? Vou me gabar não, mas essa é uma live fantástica. Eu não sei nem o que eu ia falar, gente, porque se tem uma coisa que eu não gosto muito é de ficar repetindo, sabe? É um exercício para mim, e ainda darei aulas, então eu preciso treinar bastante essas repetições, a paciência, ciência da paz. Mas não é uma questão de intolerância, é porque eu acho que se torna, o que é repetitivo, se liga, porque isso é uma mensagem do 10. Às vezes a gente vai enjoando, né? De falar sempre as mesmas coisas, somente se a gente não tiver identificando ali movimento de mudança. Então é nesse gancho que eu quero falar com vocês desse mês 10, essa vibração desse 10 que é um número divino, gente, maravilhoso. Boa tarde. O 10, ele inaugura a casa das dezenas e tem vários simbolismos ligados a esse 10. Assistam ao vídeo que eu fiz ano passado, tem aqui no feed do Instagram, mas também tem no histórico do YouTube. Eu até prefiro o YouTube, né? Porque a gente pode acelerar, a gente coloca o nosso tempo, a gente dá pausa, a gente assiste em pedacinhos, né? Isso é muito bom. Olá, Isabelle, seja bem-vinda. Eu vou tentar fazer um vídeo curto, gente. Estejam comigo para eu tentar não falar muito, ser mais sucinta. Eu tô no ano pessoal 2, gente. E num mês pessoal 2, vindo de um 11. Então eu tenho trabalhado muito o conceito da terra e o conceito de trabalhar nos bastidores, sabe? Tenho evitado certas exposições, mas é tão necessário e vocês me tratam com tanto carinho. Vocês estão me cobrando, né, o vídeo, e eu acho isso sensacional. Já tá quase no final do mês, gente. Eu precisava fazer esse vídeo aqui pra vocês. Hoje é dia 20. Hoje eu tô muito conectada com essa energia. Esse mês de outubro, presta atenção porque é um mês, o mês que a gente nasce, fala da nossa parte emocional. Eu tenho muitos amigos queridos que estão aniversariando nesse mês. Tiago é um deles, Clebiane é uma delas que faz aniversário hoje, tá aí minha homenagem. Eu já amo esse mês de outubro, é um mês que nasceu meu pai, que eu tenho enorme admiração. E gente, 10 na astrologia, principalmente fala da casa 10, é a casa do pai. Muitos astrólogos concordam com essa ideia, tá? Não todos. Tem uma divergência de casa do pai, casa da mãe. Mas a casa 10, ela vai falar da porta para o sucesso, da carreira, daquela ascensão social, daquela montanha que Capricórnio, né? O signo que reside nessa 10ª casa é Capricórnio, que é a cabra montanhesa. Tem uma certa diferença e toda uma similaridade do 10 com o número 1. Olá, Daniel! Seja bem-vindo. Genilza, seja bem-vinda. Esse número 10, gente, o 0 na numerologia, ele é um símbolo, ele não é um número. Um 0 à direita é bem diferente de um 0 à esquerda. Um 0 à direita, ele vem potencializar. Potencializa, leva aí a uma superação, uma transcendência, uma autoridade daquele número do qual ele vem acompanhando, né? Então o 10 ele vai inaugurar a casa das dezenas, saindo assim dos números elementares. A gente já passou aí, se a gente está falando de meses, a gente já passou dos meses de janeiro, setembro, que é um 9 muito intenso, é um 9 que fala de liberações, que fala de elevação, que fala de universalidade, que fala de intensidade, né?
é uma tônica de Sagitário, sagitariana, de fogo, labareda, de perdão. E o 10 também vai acompanhar essa energia. Ele inaugura um símbolo, um arquétipo muito poderoso que a gente chama de roda da fortuna. O 10, ele fala, lembra? Casa, 10ª casa do zodíaco, ascensão social, carreira, subida, autoridade, sucesso. E o 9 também vai falar desse fogo máximo, que te traz ideais elevados, que te traz uns sonhos, que te traz aquele arqueiro que aponta ali a sua flecha, volta na sua ancestralidade, aponta para o futuro, para os ideais, para os objetivos de elevação. O que a gente busca de ideias elevadas para a melhoria humana? Fala de doação, de caridade. Aí chega o 10, o primeiro número que inaugura essa casa das dezenas, e ele vai trazer tudo aquilo que ele aprendeu em toda a sua jornada de 1 a 9. Léo Popi, amigo, seja bem-vindo. Fica comigo nessa live. Mara, que fala de carreira. Gente, o Léo tem um canal maravilhoso que fala de marcas. Vou fazer um jabá aqui pra você, hein, Léo? @leo.pop. Léo Pop. Ele tem uma espiritualidade aí muito aguçada e trabalha com os insights, vai trabalhando a marca de uma maneira assim muito bacana. Falando em marca, hein, Léo? A gente tem que fazer uma live, hein? De falar que a minha logomarca, eu acho que no começo eu cheguei a falar com o Léo, eu acho que sim. Mas foi muito interessante porque a minha logomarca, Nave, ela é muito baseada nessa roda da fortuna, nesse conceito desse número 10. Se eu pegar um cartão, gente, eu não vou ter um cartão aqui em mãos para poder mostrar para vocês, mas fala dessa roda, que é o conceito mesmo da fortuna, que a gente leva mesmo de obras. Quando a gente fala da roda da fortuna, a gente está falando da roda de Sansara, a roda da vida, a roda da ancestralidade, mas também dessa vida, dessa reencarnação. A impermanência, né? A roda, ela vai falar muito no fim, o início, né? E aí trabalha... Eli, seja bem-vinda! E aí trabalha muito essa continuidade do 9. O 9 tem um conceito muito do zero oculto, da Ouroboros, né? Aquela serpente ou dragão que engole a própria cauda e que fica sempre essa roda infinita, mas na verdade um grande campo de força. E a roda da fortuna, o 10, que vem depois do 9, ele traz toda essa bagagem de 1 a 9, mas fica muito forte, né? O número que você acabou de cumprir, a matéria que você acabou de aprender, o grau que você passa a assumir. Então essa roda da fortuna, ela vai falar justamente desses conceitos que a gente aprende aqui no mundo físico, ligado com o mundo da espiritualidade. E aí na minha logo eu coloquei 2 cores, né? As cores do tarô, que eu sempre faço muita associação com o tarô e com a astrologia. E aí vem da essência do uno, desse 1, desse 10, dessa roda, da essência é que sai a nossa consciência. Então aquilo que vai transcendendo através da consciência, do estudo, da numerologia, de dentro para fora. Então, meu papel como numeróloga, a princípio, é de trazer a consciência, dar luz às pessoas, das potências que cada um traz, fazendo com que aquilo se expanda. E aí vem as cores, né, dessa consciência, desse sol, da essência do uno amarelo, minha cor. Eu tenho... O amarelo é uma cor muito forte para mim, na minha vibração, né? De alegria, de otimismo, jovialidade, mas da criança que está sempre com os olhos prontos a aprender, né? E aí eu vou levando essa vontade de ensinar, mas através da leitura, do aprendizado de si mesmo, de cada um, né? Como ser humano, para que aquilo se expanda. Então, só compartilhando rapidinho aí, ô Léo, esse jabá, e que tem a ver com essas cores, né? Então a roda da fortuna, na verdade, eu trabalho muito com a cor do vermelho, da densidade, dessa parte material e física, e acima o azul, que é a parte dessa espiritualidade, daquilo que é mais sutil, mais sublime. Gabi, seja bem-vinda nessa live. E aí, gente, a roda, voltando para esse conceito do uno e do todo,
Tem, quando a gente vai aprendendo e associando, eu acho que o meu grande papel é de fazer essas conexões, essas associações para tornar algo, né, mais real pra gente, né? Eu acho que tudo que se conecta vira ali uma força para o nosso entendimento, para nossa busca dessa pequena verdade, né? Então o 10, ele, quando você fala que uma pessoa é 10, o camisa 10, ganhou nota 10, é como se fosse um ápice, é uma autoridade, é um conceito muitas das vezes de uma integração, sim, de uma totalidade. A roda, esse 10 está muito ligado ao 9 anterior e está muito ligado ao 1, porque é esse retorno ao início. Então você fecha um ciclo de 10. Antigamente, inclusive, gente, eram 10 meses. Né? O calendário era contado em 10 meses. Tudo era contado, o meu Odu de cabeça é 10. Olha que mara! No tarô dos orixás, Gabi, que às vezes bate, às vezes não bate muito com o Odu, né? O 10 é Ifá. Então, depois me diz aí o que seria no Odu, qual é o 10. Depois conta aqui pra gente. Bem-vindo, Neivaldo. Então, esse 10, ele vai trabalhar muito essa questão de você ser capitão de algo, sabe? De você ser... a potência é quando, na verdade, entra uma energia, ele vai transformar aquela potência que já existia no 1. No 10, ele vai poder se aperfeiçoar. Teve uma frase que eu anotei hoje, ó. Tudo que está em potência, em Aleph, que é a primeira letra hebraica, que significa 1, irá se desenvolver no Yod, ou Yud, que é a 10ª letra hebraica. Tem aquela pintura de Michelangelo que fala muito da criação de Deus, né, de Adão, que seria esse filho. E quando nasce Adão, é como se já tivesse imbuído o conceito da dualidade, de luz e sombra. É muito importante a gente pensar que todos nós, como filhos, todos nós, como seres humanos, nós temos essa centelha divina. A gente tem esse divino em nós. Então, ao mesmo tempo que nós somos o filho, a gente já tem a potência da criação. A gente já tem a potência, o 1 já tem a potência vinda dessa origem, dessa criação maior, dessa centelha divina. Mas eu achei essa frase muito interessante e eu queria que vocês pensassem junto comigo, porque quando a gente fala que uma pessoa é 10, que ela já tem uma autoridade em algo, a gente já está classificando aquela pessoa ali no nível de uma perfeição e que não existe. Mas é uma graduação. Então o 10, ele entra ali, o 0 à direita, ele entra como um símbolo potencializador daquela energia. É como se você estivesse dando para ela uma graduação, um grau, onde ela se torna capacitada aí sim a desenvolver as suas reais potencialidades. Então, quando a gente vai para uma casa das dezenas, esse 10 ele já percorreu a roda e ele já traz todos os ensinamentos dos números de 1 a 9. Ele é 1 com 0 à direita. Ele é uma roda. Ele já tem uma montanha a subir. Ele já tem uma montanha de aprendizado. Ele já tem uma graduação. E no caso dessa graduação, a gente vai desenvolvê-la. É como se a gente tivesse ganhado um passaporte, é como se a gente tivesse ganhado um selo que nos credencia a desenvolvermos aquela ferramenta. É como se você fez a prova para o vestibular, você passou para aquela universidade, você vai finalizar um ciclo preenchendo as 9 matérias e na 10ª matéria, como se você tivesse deixado de ser, né, a sua formação e você vai passar para um nível a mais. Então, é como se você estivesse indo ali para fazer um mestrado, você está indo depois para um doutorado, é uma graduação. Então, você percorre, mas você ali ainda vai desenvolver
aquilo que você ganha o passaporte para realizar. Então é isso que eu queria que vocês olhassem esse 10, porque vai dizer pra gente muitas das dificuldades que a gente chama de desafios que todo mundo tem e que sente nesse mês de outubro. Prosperidade sábia? Foi uma pergunta, Dan. Aconteceu comigo. Depois você fala pra mim. Pode explicar um pouquinho melhor. O mês de outubro, gente, a gente costuma falar que é um mês, essa roda. Quando a gente olha no tarô, eu vou botar aqui pra vocês. Vou colocar aqui em cima porque a princípio os comentários estão ficando aqui embaixo, né? Essa carta do tarô, se vocês olharem, olha quantos simbolismos, gente. O tarô, na verdade, é uma forma de transformar um número, dando a ele uma forma, uma cor, ligado sim a vários conceitos, a vários símbolos do nosso inconsciente coletivo. E estudar o tarô é estudar por uma vida. Estudar astrologia é estudar por uma vida. Estudar a numerologia é a base, mas também é o estudo de vidas. Mas eu queria que vocês olhassem o tarô como é uma forma de dar forma, cor e simbologia a cada número. Quando a gente olha o 10, tem a simbologia aqui do romano, que significa um X, que vai falar muito dessa questão ligada na roda também. Quando você olha na astrologia, onde a gente tem a roda da fortuna, tem um xizinho ali, às vezes está em formato de cruz, às vezes está em formato de X, mas é algo que leva a gente a cruzar tanto a parte da materialidade, que está muito relacionada à parte horizontal, ao mundo da matéria, horizontalidade, com o mundo espiritual, que é a verticalidade, essa parte vertical. E o X, ele vai permitindo com que às vezes a gente trace esse círculo numa diagonal, como se fosse um pouquinho de cada coisa e ao mesmo tempo ascendente, sabe? Você está, através do tempo, fazendo a sua passagem no mundo material, horizontal, e ao mesmo tempo buscando uma elevação espiritual. O mundo da matéria com o mundo espiritual. E aí você traça a sua diagonal. O X está muito ligado àquilo, para a gente olhar que não é... Tem que ser um pouco de cada coisa a partir do momento que a gente está aqui nesse mundo encarnado. E a gente tem que estar ligado às coisas da matéria e às coisas do espírito ao mesmo tempo. E aí isso cria uma diagonal. Olá, Adriana! Seja bem-vinda! E quando a gente olha esse nome, outubro, que a gente está mês 10, qual o primeiro nome que aparece quase? 8. Porque antigamente eram 10 meses, depois foi feita uma mudança e se transformaram em 12 meses. Então é como se a cada mês a gente estivesse vivendo, né, hoje em dia, na nossa dimensão aqui do espaço-tempo, com a vibração de um mês 10, que vibra muito ainda no conceito do 8. A partir do 8, vamos colocar assim, você lembra que eu falei que o 10 ele vai trazer a energia do 9 anterior, mas também de todos os números de 1 a 9 antes de virar 10. E aqui embaixo a gente tem a primeira linha vertical nessa lâmina do tarô, dessa roda da fortuna, dessa roda de Sansara, onde vem esse conceito da verticalização do Uno, vindo a partir do primeiro chakra, vindo a partir dessa Kundalini, dessas duas serpentes que se entrelaçam no formato de 8, outubro. No mês de outubro tem a Oktoberfest, tudo ligado a esse número 8 que fala de transformações. Esse número 8 ele vai falar de justiça, esse número 8 ele vai falar de karma, ele vai falar da causa e do efeito. E a gente tem aqui depois a roda nesse conceito da totalidade, esse conceito do divino. Na letra hebraica, Yod ou Yud significa dedo. E aí a gente volta para essa obra do Michelangelo que eu falei, da criação de Deus criando Adão, o primeiro homem. E aí a gente vem com Adão dentro dessa dualidade. A partir da semente, a partir da primeira célula, a gente tem ali um conceito que vai criar a polaridade, né? Divide-se essa célula em duas. E aí vai fazendo toda a criação.
Mas dentro do Uno a gente já tem essa polaridade. E na roda da fortuna, Luna Cif maravilhosa, minha colega numeróloga master, Luna Cif para ser feliz. E aqui dentro dessa roda a gente tem o conceito de luz e sombra. Sem luz e sombra, sem a polaridade, a roda não gira, gente. Aqui, como na live passada, não deixe de assistir essa live que eu fiz ano passado. Por mim eu botava, também te amo, Lu, por mim eu botava essa live de novo, mas fala depois dos portais, das luas já passadas. Eu falei, não, quebra essa roda, Vanessa, fala de novo, de uma outra forma. Mudei tão pouco de um ano para o outro, mas tanta coisa aconteceu de um ano para o outro, minha gente. E a gente tem que olhar essa roda pra gente. Aqui a gente tem essa roda, quando vocês estão vendo aí, vocês estão vendo a imagem invertida. Mas aqui a gente tem 7. 7 aqui, ele está muito relacionado ao caos, ao deus Pan. É um deus que, dentro da mitologia, ele causava o caos. É como se fosse situações de impermanência que vinham a tirar a gente dos eixos. É o imprevisível. A roda da fortuna fala do caos. Mês de outubro fala de caos. Fala da gente não saber lidar com questões que dão reviravoltas. Essa roda, essa impermanência, esses altos e baixos, uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. Pode ser emocional, pode ser de carreira, pode ser mudança de rota, mudança de prumo, de rumo, de tudo. Essa roda vem para fazer girar. Desde que inventaram a roda, gente. A roda é um conceito de fazer acontecer de uma forma rápida. E aqui, de um lado tem 7 representando o caos, a sombra. Se a gente olhar na hora da descida dessa roda, para fazer essa roda girar, ele se entrelaça, ele se agarra, ele se apega. Mas na verdade isso aqui está dizendo sobre uma resistência. Essa roda aqui, quando a gente olha a lâmina do tarô real, sem estar nessa visão do espelho, essa roda, ela roda no sentido anti-horário, não é horário. Falando pra gente quebrar, às vezes, um conceito de padrões repetitivos, quando a gente ainda não tem um aprendizado, a gente precisa estar nessa roda da vida de samsara por mais vezes até adquirir o aprendizado. Então a gente atrai situações que vão se repetindo. Então essa roda, para ser quebrada, a gente precisa fazer uma força extra e muitas das vezes sobre-humana para quebrar essa roda. Então, ela não vai no fluxo das coisas acontecerem de uma forma muito fluida, não. Ela vai te exigindo esforço. Na hora de você subir uma montanha, na hora de você se preparar para uma ascensão, para uma carreira, para um sucesso, você precisa do planejamento, você precisa desse 8, dessa base. Você precisa do conceito executivo, você precisa de inteligência emocional, você precisa ter um plano de carreira, de metas, ou então a vida vai te levar. Clebi, aniversariante do dia, maravilhosa! Que bom te ter aqui, já mandei mensagem. Depois eu vou botar aquela mensagem no grupo, hein, Clebi? Pode botar se você quiser, mas foi pra você, de todo o coração. Então, de um lado a gente tem aqui esse caos, esse Maú, esse caos, esse 7, e do outro lado, em igual potência, você tem o conceito da luz, que está muito ligado, não é uma pegadinha, mas é esse gato aqui, na verdade, tem uma figura aqui de Anubis, que pelo tarô egípcio vai representar esse lado da luz. Ele tem até o caduceu aqui de Hermes, né? Tá muito relacionado a um signo aqui de Mercúrio, a esse conceito do número 3, do trino, né? Da manifestação trina, da positividade, da luz, da alegria, do brilho, da sorte, do crescimento, né? Mas em alguns outros tarôs, isso aqui, esse Anubis é o gato Maú. Então você tem 7 e Maú. Nesse caso aqui a gente tem Anubis e a gente tem aqui o deus Pan. Relacionado a esse deus, Pan era um deus ligado às florestas densas, misteriosas, onde as pessoas tinham medo de adentrar à noite. Era o caos. A gente não sabia, né? O que ia acontecer na hora de entrar naquela mata densa, aquela floresta negra. Eu busco demais, viu, Adri? Sei não, eu busco.
E esse olhar da criança vai falando assim, olha que interessante, olha como é que é em cada coisa, olha como é que o tarô se interlaça, né? Então aqui a gente tem luz e sombra trabalhando juntos para essa roda girar. Se um só tivesse que fazer o trabalho, não seríamos evolutivos. Evolução precisa ter luz e sombra. Na guerra no Egito, dentro dessa mitologia de Sete e Maú, na hora que Maú vai vencer Sete, ele não tira a vida de Sete. O que seria do sol se não houvesse a lua? O que seria do dia se não houvesse a noite? O que seria da consciência se não houvesse a escuridão? Ela não seria nada. Não seríamos nada. Então, a partir do momento que a gente entra nessa roda de Sansara, que a gente entra nesse 10, a gente potencializa principalmente a nossa autorresponsabilidade, potencializa o 1. Só que aqui a gente tem uma autoridade para aterrar, para buscar questões voltadas a gente sair daquele 1, daquele eu, daquele self, daquela casa 1, da nossa identidade, da nossa busca de autonomia, de independência, de liberdade, daquele fogo inicial que já possui todos os elementos, mas o primordial é o fogo, que às vezes começa, né, Áries, Marte, assim como todos os guerreiros, assim como essa energia de janeiro, a gente começa muito com aquele fogo do início. Iniciar as coisas, partir para as conquistas, ir para a luta, ir para a batalha, ir para a guerra, romper caminhos, abrir caminhos. Só que às vezes a gente vai numa impulsividade desse fogo. E às vezes essa chama vai diminuindo e a gente não consegue mantê-la. Quando a gente passa por todas as casas de 1 a 9, e principalmente que a gente aprende a lidar com a universalidade do 9, com o desapego do 9, gente. Quando a gente consegue olhar e honrar toda a jornada que a gente fez de 1 a 9, mas lidar com a perda é algo essencial para a gente conseguir entrar nesse mês 10 da fortuna. Teve uma parte, na hora que eu estava lendo hoje, né, os meus estudos para fazer essa live, que eu até me emocionei. Tem uma parte em que fala, gente, que existem duas formas, né, de você olhar esse número 10, assim, ele é Yud, ele é o dedo. Nessa pintura do Michelangelo é uma pequena distância entre Deus e Adão, entre Adão representando essa raça humana em evolução, onde a distância, ela existe, mas muitas das vezes só vai depender não do divino. Os nossos mentores, eles estão também fazendo o papel deles de acompanhar, de orientar. O professor faz o seu papel de ensinar, o conselheiro faz o seu papel de aconselhar, mas só cabe a gente agir. Então, olá Marilene, seja bem-vinda. O conceito da autorresponsabilidade aqui, desse uno que vira 10, é de transformar todo aquele fogo inicial em aterramento. É você conseguir cristalizar, materializar as suas ideias e propósitos. A essência no seu real propósito. Qual é o propósito de cada um aqui na Terra? E esse propósito, às vezes a gente tem uma mania de desvalorização, a gente acha que a gente não vai mudar nada. A gente acha que mal a gente consegue mudar a nossa vida e não, a gente não está respeitando o grande potencial que tem aqui da origem. Só que nos falta visão. A gente às vezes vai ter que voltar nesse 9, nesse setembro, na contemplação, na gratidão, mas principalmente no perdão. E o 10 vai ser considerado um número ligado ao perdão. Ele é tão divino, esse 10, gente, que ele representa a questão das dezenas, ele vai representar o conceito dos 10 mandamentos. Diz que tudo que foi criado, tudo que foi... todas as coisas criadas, elas vieram a partir de 10 palavras ditas, né, ao éter, pelo divino, ao verbo. E aí você tem os 10 mandamentos, você tem os 10 degraus de elevação dentro da Cabala. É como se a cada degrau fosse degrau, né? É como se fosse uma graduação, você ganha um grau.
Olá, Li, seja bem-vinda. E nesse 10º é como se você ganhasse entra aquela auréola do divino, sabe? Entra aquele anel invisível, mas que te dá ali um grau maior. Só que nesse 10º é como se você tivesse o conceito de duas unidades desse divino. O uno ligado ao Criador maior, ao Pai, e esse do todo, dessa roda. Tudo vindo aqui da essência, do nosso propósito, da nossa centelha divina, da nossa individualidade, o nosso diferencial em relação a todos os demais habitantes da Terra e todos os demais habitantes invisíveis, inclusive, que é a maioria, né? Os que não fazem mais parte desse plano aqui, dessa dimensão, vamos colocar assim. Então, parte aqui da essência e através das nossas projeções, a gente cria a nossa realidade. Mas sempre entre luz e sombra. E aí tem essa parte do primeiro Deus, que vai falar da transcendência, aquilo que sai da essência e transcende, e aquilo que se torna imanente, que vai ser aquilo que realmente fica em nós. Aí eu falei, nossa, que bonito isso, né? Imanente. E aí, não de quem sabe, mas quem busca, tentar entender, que é cutucado aí a saber, a compreender um pouquinho mais, eu fui, o que é imanente, né? Deus em sua imanência. E aí fala que na criação de Adão, tivemos ali 2 iodes ao mesmo tempo. Iod seria o iniciozinho, né? O 1. O filho, a primeira criaçãozinha, a semente que foi plantada. Mas Deus criando Adão, se tornavam 2 iodes. O primeiro que transcende e que vai fazer a sua obra, que é a obra mais perfeita, seria o humano. E depois o conceito do imanente. E aí fala imanente. Na etimologia, in é aquilo que está dentro. Manente vem de manere. E manere significa existir ou ficar, permanecer no interior. Ou seja, aquilo que é inseparável de nós, a centelha divina que é inseparável em nós. Aquilo que fala da essência de um ser, aquilo que é inerente. Quando a gente olha isso, quando a gente reconhece isso, a gente reconhece a nossa criação divina, mas em relação às nossas obras, as obras individuais, nós seremos, a cada um é dado conforme as suas obras. O conceito da justiça vai estar relacionado a essas obras. O conceito dos desafios, né, que fala que a gente não pode carregar um fardo maior, né, do que a gente é capaz de carregar, vai falar disso. A cada montanha que a gente consegue subir e nos autodesafiar a superar, a gente está ganhando autoridade, a gente está ganhando de nós mesmos. Aqui não é uma competição de luz e sombra do mundo entre luz e trevas. É só um reflexo daquilo que a gente precisa atrair, cada um em nós. Exatamente, Eduardo. O yin e yang dentro de nós, que são energias não opostas. O oposto só é visto para a gente entender os extremos, mas essas energias, elas são complementares. E aí, quando a gente reconhece isso, a gente reconhece essa luz e sombra que cada um de nós tem, e a gente agarra a potência. Eu falo muito isso às vezes nos meus atendimentos. Às vezes eu sou procurada e vou fazer mapa de pessoas que estão numa fase, assim, às vezes muito abalada, estão em momentos assim de depressão, buscando um sentido de vida. E eu falo, na hora de explicar dessas potências, que na verdade não existem só duas, né? A gente, no mundo das energias, ela é trina, a manifestação ela vem de forma trina. Existe uma neutralidade, que eu acho que é a pior que tem, que é quando essas energias se chocam igual potência e elas se anulam. Nesse caso aqui, muitas das vezes, quando a pessoa tá lá embaixo, 7, fala do 7, olha até a vocalização, sabe? 7 com o 3 aqui forma o 10, né? 7 do Pan, de 7, e Maú aqui simbolizando Hermes, Mercúrio, esse 3. 3 mais 7, 10. Uma das possibilidades de soma dessa roda da fortuna.
dentro dos pensamentos positivos que a gente tem, a gente consegue dar força para essa sombra virar potência de luz. Aqui ele faz o movimento de descida, por isso que é um sentido anti-horário, invertido, né, do que vocês estão vendo, para depois vir a subida. Muitas das vezes a gente precisa experimentar a sombra antes de ir para a luz. E eu botei nos meus stories hoje, depois, óbvio, isso já vai estar apagado, que uma frase, né, de uma série da Netflix, onde a personagem realmente fala na legenda, tá assim: a hora mais escura da noite vai ser a que vai preceder o nascer do sol. No momento onde a gente é mais testado a desistir na subida dessa roda, na subida dessa montanha, a cabra montanhesa, né? Na Europa, por exemplo, a gente tem muitas fotos e filmagens dessas cabras. Vai ser justamente a potência daquela cabra inicial de Áries. Aqui no 10 de Capricórnio ela tem a obstinação, ela tem a força de vontade, ela faz movimentos de mudanças que são incríveis, de resiliência, de superações que são incríveis. Eu queria que vocês não perdessem esse gancho da desistência. Eu vejo muitas pessoas falando do mês de outubro, não à toa, gente. Inclusive, a gente tem o Outubro Rosa. É um dos meses onde acontecem mais as questões de descobertas do câncer, mas porque é feito também todo um trabalho de prevenção, né? de exames mais cedo para poder identificar essa doença no início. Mas muitas pessoas acabam assim no inconsciente coletivo e tem uma força relacionada a isso, aquilo que vai aparecer e que vai mudar a vida de muitas pessoas de uma hora para outra. Às vezes, para muitas pessoas, o mês de outubro é caracterizado não pelas doenças, aquilo que expurga, né? Aquilo que está se manifestando e que está rodando, mas às vezes uma perda de uma profissão, às vezes a carreira que não anda muito bem e vem uma demissão, às vezes é a questão de uma quebra de um relacionamento, às vezes é o rompimento com algum familiar. É um mês muito forte. Eu queria que vocês olhassem para vocês, dentro de vocês, assim, e vissem como que vocês costumam vivenciar esse mês 10. Ele está se aproximando do final do ano. Olá, Tanzi! Seja bem-vinda! Olá, Dilson! Esse mês 10 acaba sendo um mês onde as pessoas estão muito preocupadas com como vai fechar o seu ano. Faltam 2 meses para finalizar o ano. Mas não é só isso. Ele traz uma vibração de tudo vai para a roda. É tudo ou nada. Por isso que a minha mestra costumava falar, né? É outubro ou nada. Porque fala de uma frase de impermanência. Aqui na roda da fortuna, a mesma força que faz com que a gente suba essa roda e que a gente conquiste o cume da montanha, é uma energia que às vezes te tira tudo. E ali a gente é testada na nossa fé. Olá, Ari! Coisa linda! Nesse 10 a gente tem um grande teste de fé. Tem uma parte, gente, hoje quando eu tava aí, quando a gente fica conectado, esse 10 fala tão forte, eu falei, caramba, contato de fé. No 10 a gente é muito ligado a testar a nossa fé. Quem somos nós como estamos em cima? Quem somos nós quando estamos embaixo? Quem somos nós na subida? Quem somos nós na descida? Ali que a gente vai dizer o nosso caráter. O que a gente faz com o que a gente tem? A beleza. A questão não é ter a beleza. O que a gente faz com a beleza que a gente tem? A questão não é você ter um cargo de sucesso, é o que você faz com o cargo que você tem. A questão não é você ter inteligência, o que você faz com a tua inteligência. A questão não é ter a riqueza, o que você faz com a tua riqueza. E a pobreza? O que você faz com a sua pobreza? Chefe Malaguti, seja bem-vindo. Então, quando eu estava pensando hoje nesse 10, nesse mês de carreira, de sucesso, de ascensão, essa casa do pai, quando a gente olha a casa do pai na astrologia, é uma referência da autoridade máxima que você tem na sua família, seu pai. Dependendo da relação que você tenha com teu pai, que é aquele que te lança para a vida, na constelação eles vão falar isso também, às vezes você não tem uma referência do que é sucesso e realização para você. E todos os conceitos ligados, né, a honrar pai e mãe, casa 4, casa 10. Entre eles, qual é a sombra complementar? O número 6, o equilíbrio.
se a gente não tiver uma boa relação, ou pelo menos de honrar aquilo que você trouxe, aquela bagagem que você trouxe, mas que cabe a você quebrar dessa ancestralidade. Eu fiz um vídeo também que está fixado no meu Instagram, que fala sobre ancestralidade, eu acho que é o primeiro, que fala muito sobre isso, sabe? Não é você concordar, principalmente com luz e sombra, da nossa origem de pai e mãe, mas quando você aceita que eles deram o que eles puderam, aquilo te torna mais leve. A bagagem do viajante, a mochila vai ficar muito mais leve para subir essa montanha, sabe? Olá, Malu, seja bem-vinda. E hoje, quando eu estava pensando sobre essa questão do perdão, o 10º é tão forte que ele é considerado, né, o 10º dia para os judeus era o dia da colheita, e por isso foi chamado também depois o dízimo, né? De você tirar um 10º da sua colheita para você dar e oferecer ao divino. O 10 está muito relacionado a esse divino, onde você precisa honrar de jornada, de montanha, de centelha divina. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, qual foi uma das maiores provas de fé que a gente teve, né? E aí dentro dessa fé eu lembrava, eu não sou uma conhecedora da Bíblia, gente. Tenho questões às vezes relacionadas a isso também. Mas eu lembrava muito do meu pai falando de Jó. E ontem eu falei de Jó no estudo com a Luciana Nassif, falando sobre essa questão da fé. Jó, vocês podem puxar a historinha de Jó, né? Ele era um dos mais prósperos, realmente ligado à prosperidade, a esse divino, sim, a esse 10, a essa autoridade, a essa prosperidade, né, de carreira, de sucesso. E Jó, ele era a referência a nível de fé. E aí, gente, eu considero a Bíblia com essas questões muito de analogias, tá? Eu acho que tem muita coisa ali ainda a ser descoberta, e a forma de interpretação fala muito, né? Mas colocando tudo que já houve de alteração, mas enfim, pegando o principal, é que, vamos colocar assim, Satanás, ou a sombra testa Deus e fala assim, mas será que realmente ele tem toda essa fé? E ele tem essa fé porque ele é próspero, ele é rico, ele é abastado, ele tem bens, ele tem posses, ele tem um grande, né, tem uma grande família. Aí eu parei pra pesquisar a historinha de Jó um pouco melhor, gente. Olha que interessante. Aqui eu já falei de 7, né? 7 com uma U, que é 3, o 10, né? Aí fala aqui na Wikipédia, gente, os filhos de Jó, né? Na verdade, Jó, foram 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Antes disso, aqui na questão, olha, deixa eu tentar pegar aqui, porque nos testes de Jó, mais coisas bate em relação a esse 10, ó, Jó e o teste de fé. Deixa eu puxar aqui. Teve uma parte, vou ver se eu consigo achar, gente, porque era muito interessante. Eu tô aqui no celular, mas não sei se eu vou conseguir pegar aqui. Porque é interessante que tudo bate como essa questão do 10, gente. Em questão dos filhos foi uma que me marcou muito. Mas tem mais coisa também, a nível de posse. Ai, será que eu vou achar? Jó e fé. Tentar só Jó e fé. Eu não sei se eu vou achar aqui agora. Alguém lembra aí, gente? Alguém que é conhecedor da Bíblia? Olha, deixa eu ver se eu acho aqui. Enfim, o que eu guardei mais, que eu achei interessante, foi essa questão dos filhos. Mas tem mais coisas que batem pro 10 e depois pro 20, né? Que é a questão até do julgamento. Mas é interessante que, assim, da mesma forma, Deus concorda em tirar, né? Deixou que a sombra tirasse, vamos colocar assim, tirasse, né,
os bens, o que seria, né, a fortuna material de Jó, e quando é tirado, Jó, ele tem uma frase que ele fala, eu vim nu para essa vida. E eu volto no, ele tirou o manto que ele tinha, ele rasgou o seu manto, ele raspou sua cabeça e ele deu glória ao Pai. E aí foi uma passagem que me marca muito, porque nesse 10 ele fala muito daquilo, o aprendizado, a fortuna que você tem real, que fala sobre a sua real obra de caráter. A sua vitória ao subir essa montanha não é material. A vitória que a gente tem, ela fala daquilo que a gente conseguiu desenvolver em nós de humano pós-queda. Porque a queda, vamos colocar assim, dos anjos, gente, a criação humana é uma criação perfeita. Mas a gente, por conta de muitas das vezes, né, dar mais valor às questões materiais ou às nossas questões egoístas ou à nossa sombra, a gente deprecia a nossa própria luz, né? E eu não sou contra essa questão da consciência. Sabe aquele caso da maçã lá no paraíso? Para mim aquilo dali foi libertação. A gente sai de uma perfeição protetora, de uma bolha protetora, mas porque trata da luz onde a gente não tem uma luz experienciada através do nosso livre-arbítrio. Quando existe essa queda, quando existe essa questão da gente provar do fruto proibido, a gente ganha a autorresponsabilidade pelo nosso crescimento através de luz e sombra, através de vitórias e através do nosso sofrimento, se tiver que ser, para que a gente valorize, inclusive, as nossas próprias conquistas. E a gente já tem essa centelha em nós, que é o nosso maior guia, o nosso farol, a nossa consciência ligada, desde que ela esteja conectada com o nosso divino. Então eu acho que esse 10, e na hora que Jó ali, ele não blasfema ao Criador, é porque na verdade a grande vitória, a grande fortuna que ninguém tira, já estava com ele. E a ele depois tudo lhe foi provido novamente. Então, ao invés de Jó ter 10 filhos, no final das contas ele teve 20. E os 10 filhos que foram tirados, meu Deus, Vanessa, imagina perder 10 filhos. Imagina você perder um filho. Imagina você perder 10 filhos. Mas para Jó, que era um homem de fé e que sabia dessa continuidade da vida, aqui é só uma fase. Esses filhos continuariam. E eu acho que aí é o maior teste de fé que a gente tem na hora da perda. Porque a gente está aqui num mundo que é uma matrix. A gente está aqui num mundo que fala de ilusões. A gente está aqui num mundo onde a gente tem uma cegueira de consciência. A gente tem aí ignorância. E a ignorância, gente, de nada tem a ver com intelectualidade, tem aquilo que a gente ignora de ver. Ignora de reconhecer em nós. E isso me emocionou. Que você colocou aqui, eu acho que o fruto se chama proibido exatamente porque nos é proibido interferir no livre-arbítrio de alguém. Por isso houve a necessidade da queda, para que respeitemos esse livre-arbítrio. Aí são questões, né? Eu acho que o maior ganho seja o livre-arbítrio, e é a questão desse 6. O 6 já é uma queda se a gente olha para ver, gente. O 6, ele é o número que fala das escolhas, mas ele fala de posicionamento. Ele fala da sua decisão entre seguir um caminho do bem ou um caminho do mal. Ele fala de lealdade, ele fala de traição, ele fala do número que nos traz o equilíbrio dessas polaridades, né? Ele fala do amor. E todas as questões ligadas às escolhas. Ele fala de amar a si primeiro, de cuidar, de zelar. A gente está aqui para amar. A essência do ser humano é o amor. Só que é através do amor que a gente se fere também. É através do amor que a gente tem o apego. E aí a gente vive toda a outra face da sombra desse amor. É através do amor, na sua outra fase, que a gente tem o egoísmo. A letra hebraica do 6 é Vav, que fala de gancho.
é aquilo que te conecta. A essência do ser humano é o amor. Mas dentro dessa queda, desses 6, muitas das vezes a gente pode não respeitar justamente aquilo que a gente luta para ter, que é o nosso poder de escolha. Dentro do nosso poder de escolha, quando que a gente não respeita o poder de escolha do outro, né? Na hora que a gente fala, hoje eu tava lendo sobre Bia, maravilhosa, te amo, que saudade. Pena que eu não pude estar no encontro. Vocês falam de amigos, lembrei de Bia, lembrei de amigos. Muitas das vezes quando a gente tá... Esqueci agora o que eu ia falar. Bia, tá vendo? Gancho. Lembrei. Hoje eu tava lendo um texto sobre responsabilidade afetiva. E a gente hoje em dia fala muito de relação, né? Principalmente quando é solteiro. Mas casado. Gente, em amizades, qualquer conceito... 10 fala de comunidade. Já chego lá. Uma coisa vai ligando, vai enganchando em outra, né? Vai criando laços, elos com os outros. Responsabilidade afetiva não tem nada a ver com a reciprocidade. Tem a ver com a transparência. A responsabilidade de você comunicar o que você deseja e o que você está sentindo. É sobre isso. Onde você tem o respeito, 6 fala de respeito, de responsabilidade, você cativa, você zela, você cuida, mas o principal é o que você quer, como você quer. 6 vai falar de acordos também. Vai falar dessa busca do dar e receber, do nutrir, do zelar, do amor, do afeto, mas sem a questão do apego. O gancho é nosso. Se você quer se apegar, se você quer um comprometimento, você tem que comunicar. E às vezes o outro não vai estar sentindo a mesma coisa que você. Então aí você sai daqui. Pode continuar sendo responsabilidade afetiva, mas sem se comprometer em dar da mesma forma. E é isso que a gente tem que entender. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas existe um comprometimento a partir do momento que você busca aquilo como algo que você se compromete a desenvolver, a fazer, a nutrir, a zelar. E isso nunca é sozinho, né? Então, é só uma reflexão pra gente. Mas eu acho que é disso, viu, Margarete? Eu acho que tem a ver também disso. E sobre o conceito de comunidade, gente, no 10, justamente quando você acaba indo para esse conceito do grupo, do social e da comunidade. E aí quando você vai para... Se ele fecha uma roda, se ele fecha um ciclo do 10, qual o conceito do grupo, da roda, da comunidade que entra aí? Comunidade. É como uma unidade, é como um. E no 9 a gente não aprende que todos somos um. No 10 vai estar ligado a esse coletivo. O todo como um. O uno como todo. Olha que lindo isso. Não acho? A etimologia, gente, explica muita coisa. E olha como as coisas estão realmente integradas. Então, queria falar com vocês sobre essa questão dos testes, sobre essa questão da não desistência na hora de subir a montanha. O conceito de Capricórnio ligado a esse 10 é muito forte, é o 10º signo do zodíaco. Capricórnio nada mais é do que uma simbologia daquele que tem obstinação, aquele que tem grandes sonhos e que parte focado para a sua realização. Às vezes, gente, é interpretado como frieza, mas não é. Um foco, uma obstinação principalmente ligada a carreiras, principalmente ligada a objetivos, principalmente ligada a superações, crescimento. Mas que se você olha para o símbolo de Capricórnio, é uma cabra, aquela cabra montanhesa, aquela cabra que começa a jornada lá de Áries, só que ela passa a ter uma grande capacidade de adaptação diante das adversidades. E aí Capricórnio é uma cabra que ganha uma cauda de peixe. É como se fosse aquele Iron Man, sabe? Que vai praticar aí várias modalidades do atletismo na terra, na água, no ar e de várias coisas assim. Então é como se fosse essa energia do 10 nos colocando numa posição de teste de Rock Balboa mesmo assim, sabe? De resiliência diante das adversidades. Onde estará a nossa fé diante disso? Fé
só no divino? Não, fé no divino em nós. Como está a sua fé diante de todas as tempestades na subida dessa montanha? O que você busca lá no fim da montanha que às vezes você não para ajudar o próximo nessa sua subida? E às vezes o herói ele vai ganhando as ferramentas durante a jornada. Então o nosso egoísmo é testado. A nossa também só doação ao outro sem nutrir a gente vai ser testado. Então nesse mês 10 eu queria que vocês estivessem atentos para isso. No 10 estaremos sendo testados a olhar o individual e o coletivo. A fé, mas a autorresponsabilidade, a ação, o planejamento perante os seus próprios desafios. Como é a sua realização? Pessoal, material, espiritual? As três têm que estar integradas. Olá, Guilherme! Tudo bom? Sejam bem-vindos. Então, nesse caso, gente, mês 10, foco na carreira. Mês 10, foco no seu poder pessoal. Mês 10, foco na sua espiritualidade, a sua conexão com a sua ancestralidade, inclusive. Honrar pai e mãe, quebrar roda, olhar padrões repetitivos, relações abusivas, padrões de repetição. Quando não há aprendizado, volto nisso. A gente vai continuar nessa roda de hamster. Às vezes, como a Adriana colocou, montanha-russa. Sim, a roda da fortuna está muito relacionada até a jogos, né, de cassino. Porque é como se jogassem ali uns dados e a roda vai fazer um movimento involuntário. Não depende da sua vontade. A questão é como você se comporta naquela vontade. Às vezes você está lá em cima, você vai, de uma hora para outra, tá aqui embaixo. É como se fosse uma mudança brusca de rota. Às vezes é um pulo do gato também, que você tá lá embaixo, você tem que pegar aquele vagão e está ali, treinado. Está ali com a astúcia do gato Naú, para você conseguir subir. E colocando a sombra 7 ali como parceiro. Aproveitar aquela, sabe? Tá vindo ali, pode te dar um tiro. Mas você aproveita aquele embalo para algo positivo. Tudo vai depender dessa sua conexão com você mesma, com o seu próprio divino. Então, que a gente consiga olhar, faltam 2 meses para finalizar esse ano. Olha os seus padrões repetitivos, que ainda são conhecimentos, aprendizados a adquirir, e o que você faz questão agora de honrar a sua ancestralidade, mas de quebrar a roda. Não repetir os padrões passados, honrá-los, mas sem repetição. Fazer o seu próprio caminho, assumir a sua própria responsabilidade. E isso é difícil pra caramba, gente. Isso é algo que eu tô conectada, mas eu sei o grau de dificuldade que é da gente dar esse upgrade. Mas quando a gente consegue, a gente tá preparado para ir para Aquário. Que vai ser um coletivo muito mais good vibe, sabe? Do que essa energia do 10. E isso dentro de um ano. Mas eu queria que vocês olhassem, e é uma energia de muitas pessoas que nasceram nesse mês de outubro, de muitas pessoas que nasceram no dia 10, no dia 19, no dia 28. Tá? Então eu coloquei, vou tentar colocar os portais, já passou aí o portal do dia 19, eu falei dia 18, né? Volta, gente. Do dia 10, do dia 19 e do dia 28. Porque o do dia 1º de outubro acabou sendo um portal também, mas por conta da redução, né? Um portal indireto. Mas forte mesmo, voltado para a energia do 10, são 3. Então a gente tem o do dia 19 que passou ontem, que foi o portal da Lua Nova, e a gente vai ter no dia 28 de outubro o portal em Lua Crescente. Então, tô fazendo essa live já muito tardiamente, mas focado para esse último portal do dia 28, que vai falar de 2 energias muito poderosas ligadas a questões materiais, o 2 e o 8. 2 números voltados à materialização, terra e água, touro e escorpião. Intuição, receptividade, casa do dinheiro, casa da materialidade, que é touro, dos pequenos prazeres, das posses, daquilo que você agarra e fala que é teu, daquilo que você cuida. Touro ensina escorpião sobre a questão da permanência.
E Escorpião ensina Touro a questão da impermanência. O 8 aqui da Kundalini. A questão das transformações, a questão de dar fins àquilo que precisa dar fim, sabe? E o apego, ele é necessário por um período. Mas ele não pode ser para sempre. A roda vai falar, Chico Xavier falava dessa impermanência da vida, né? Joana de Ângeles, acho que falava para Chico e ele nos ensinou, né? Tudo passa. Quem tá em cima vai descer. Aí 7 ajuda a descer, que é uma beleza. Quem tá embaixo vai subir. Quem te ajuda a subir é a energia do 3, é a energia de Hermes, é a energia de Mercúrio, é a energia da positividade, do otimismo, da confiança, gente. A única coisa que nos salva é a confiança, a positividade que a gente tem na gente e no divino. E também no coletivo. Se a gente não acredita no ser humano, na humanidade, essa roda aqui vai te atropelar. Porque vai falar que você só tá olhando o lado denso da vida. Mas e os ganhos da vida? Essa fortuna que a gente leva, as obras que a gente faz e que a gente será julgado através das nossas obras, é essa consciência perante aquilo que a gente superou. A conquista é só um detalhe. A vitória é sobre si mesmo. Quantas vezes forem necessárias, haverá esse retorno. A roda da vida, a roda de Sansara, ao mês de outubro. E para isso o divino dá essa força para quem nasce nesses dias. 10, 19 e 28. 28, então, é o querer é poder. Só não pode, tem que aprender a não reclamar, se sentir vítima. Parece fácil, né, Adri? Na teoria, tudo é fácil. Esse 10 fala que agora a gente tem que colocar tudo isso em prática e é mão na massa. A responsabilidade é nossa. Antes da gente vir para essa roda de Sansara, a gente vem com uma bagagem teórica fantástica, gente. A gente fala assim, nossa, eu tô indo preparada, nossa. Fala nós mineiros, nossa. Manda que eu dou conta. Quando chega aqui a gente reclama, a gente esquece. Por quê? A gente só vai ativar aquilo que é inerente à nossa essência. Não é teoria. É o que a gente aprendeu de verdade. Uma vez que a gente aprende, às vezes a gente ainda volta ainda com um desafio para dizer se a gente honra mesmo aquela energia, se a gente passaria por outra prova. Aí a gente lembra de Jó, né? Ele passou. Então, gente, ainda vem meu nível. Deus me ajude a entender. Ué, Adriana, vamos fazer seu mapa algum dia, Adriana? Deixa eu te ajudar a entender. Eu tento, hein? Eu estou me entendendo até hoje. Toda vez que eu preciso, eu olho pro meu quadro e falo assim, bora 3, bora 7, bora 6, bora 8, bora 4. E aí eu tento buscar essas forças em mim que eu sei que eu tenho, mas que para quebrar essa roda, gente, às vezes a gente lida aqui com resistência. Para todo avanço, uma igual resistência. Se você vai dar um grande passo evolutivo, a resistência vai ser tão grande quanto. E aí é que nessa roda, nesse 10, nesse outubro, às vezes a gente joga a toalha e fala, não dá pra mim. E aí toda uma galera que tá te acompanhando fala assim, cara, não acredito. É igual jogo, sabe? Fala assim, não acredito, cara, que você largou, não é possível. E tava todo mundo ali torcendo e te dando força. Mas de nada adiantará os nossos mentores, de nada adiantará nossos guias, nada adiantará nossos pais, nossos amigos, se a gente não quiser. E essa roda fala sobre isso. Às vezes você pode estar amarrado nessa roda, mas você não vai valorizar o seu feito, o seu crescimento. Então, o caminho é individual, mas a força é coletiva. Então, um bom mês 10 para vocês. Compartilhe esse vídeo, gente. Compartilha depois lá no YouTube também. Coloquem seus comentários. Digam o que vocês estão sentindo nesses comentários. Isso faz, né? Essa roda aí da internet também girar um pouquinho. E isso expandir para outras pessoas. Me dá força para fazer mais. Mês 11 tá vindo aí. Já tá chegando. Então, um bom portal para vocês. Dia 28, não esqueça. Crescimento. Que vocês cresçam, principalmente a positividade e a energia que vocês têm de vocês com vocês mesmos, né? Todos nós. E aí tem uma frase que o Oswaldo Argolo falou, né, Adri? Que eu vou colocar aqui. Um por todos, todos por um. E todos por todos. Esse é o 10.
A gente não vence a guerra sozinho. E essa guerra é nossa. Não é contra o outro. Beijo em vocês. Obrigada.